pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Aldair e nessa aula a gente vai dar continuidade ao estudo do logaritmo. Nas aulas anteriores falamos da ideia conceitual do logaritmo, das suas principais características e falamos das propriedades operatórias, mas aquela propriedadezinha de mudança de base. Agora a gente vai falar sobre a função logarítmica. A gente vai, neste primeiro momento, estudar as características desse tipo de função. Já sabemos que em toda e qualquer função existe uma relação entre grandezas, uma relação de dependência entre grandezas. O mesmo acontece na função logarítmica, porém nela existem as suas especificidades. Beleza? Vamos lá. Nós temos aqui função logarítmica e a sua definição. Uma função será logarítmica se tiver um a pertencente aos reais, tal que esse a tem que ser maior do que zero e diferente de 1. Definimos essa função como função logarítmica, aí nós temos aqui a sua estrutura. Uma função que vai dos reais positivos para os reais, tem como lei de formação, na sua generalização, um f de x igual a log de x na base a. Atentem-se às características específicas do logaritmo. Log de x na base a, esse x aqui nós chamamos de logaritmando. E o logaritmando tem que ser sempre maior do que zero. Então, esse x aqui vai ser sempre maior do que zero. E esse a é a base, será sempre maior do que zero. E diferente de 1, nós já apresentamos aqui na leitura inicial da definição base maior do que zero e base diferente de 1. Ah, professor, por que os reais têm que ser estritamente positivo? Porque o x representa, o domínio da função, ele pertence ao conjunto domínio. E o conjunto domínio da função é devido ao x ser sempre maior do que zero, ao logaritmando ser sempre maior do que zero, tem que ser obrigatoriamente um real positivo. Beleza? Vamos ao gráfico. Ó. A função logarítmica nos apresenta duas estruturas gráficas. Apresenta, na verdade, uma estrutura, uma curva, assim como a função exponencial. E essa curva pode estar sendo apresentada dessas duas maneiras. Então, neste caso aqui, visivelmente temos uma função logarítmica crescente. Por que crescente? Porque quando nós aumentamos aqui os valores do domínio, os valores do eixo horizontal, nós temos também um aumento nos valores do y, nos valores da imagem contidas no contradomínio. Para construirmos o gráfico de uma função logarítmica, o procedimento é o mesmo lá das outras funções, da função de primeiro grau, da função quadrática, da exponencial e da modular que vocês já trabalharam. Então, para a construção do gráfico é necessário atribuir valores para o domínio. Domínio aqui é x. Só voltando aqui, a lei de formação para a função que está sendo representada nesse gráfico é y igual a log de x na base 2. Não se esqueçam que esse y ele é igual ao f de x, na nossa generalização de função. Então aqui atribuímos valores para x, valores para o domínio, de 8 a 1 oitavo, e encontramos para esses valores as imagens contidas no contradomínio. Como é que eu encontrei esse 3 aqui, professor? Apliquei a propriedade introdutória do logaritmo. Então, o log de x na base 2. Quando x for 8, o log, ou seja, o valor de y, vai ser o expoente da base que produzirá o 8. Por que o log de x Por que o log de 8, quando x for 8? Na base 2 será igual a 3, porque nós temos isso aqui, log de 8 na base 2 é igual a 3, porque 2 elevado a 3 vai ser igual a 8. Então, essa é a propriedade geral, a definição geral do logaritmo, que a gente só está aplicando na construção e na representação gráfica de uma função. Então, temos aqui uma função, essa função é crescente, e temos aqui o gráfico da função, que tem como lei de formação log de x na base 1/3. Percebam que essa base aqui, é maior do que 0 e menor do que 1. Está dentro desse intervalo. A base da primeira função é 2, base maior do que 1. Olhem a característica do gráfico que representa essa função. Percebam que quanto maiores os valores do domínio, menores os valores do contradomínio. O que será interessante observar nessa estrutura, nesse conceito introdutório de função logarítmica? Percebermos que quando
a base for maior do que 1, teremos uma função crescente. Tá aqui as conclusões importantes. Ó. Quando a base for maior do que 1, ou seja, o a maior do que 1, a função será crescente. Quando a base, ou seja, o a for maior do que 0 e menor do que 1, estiver dentro deste intervalo, a função será decrescente. Base 1/3, menor do que 1, maior do que 0, pois não pode ser negativo, né? A base tem que estar sempre dentro desta condição. Função decrescente. Base 2, ou seja, maior do que 1, função crescente. Outra característica que eu acredito que está visível nas representações gráficas é que o gráfico de uma função logarítmica, estará sempre nos quadrantes que ficam ao lado direito do eixo vertical. Então nós temos aqui primeiro e quarto quadrante. A função logarítmica estará com sua representação gráfica sempre nesses dois quadrantes, primeiro e quarto quadrante, ou seja, à direita do eixo y, à direita do eixo origem, né? Eixo que sai da origem, OY. Outra característica também visível é que todo gráfico que representa uma função logarítmica passará pelo ponto de coordenadas 1 e 0. Por que ele passará sempre por esse ponto, professor? Pois nós aprendemos lá numa consequência da definição dos logaritmos que sempre que o logaritmando for igual a 1, o logaritmo será 0. Então, se tivermos aqui, ó, log de 1 na base 1/3, isso aqui vai ser 0, pois 1/3 elevado a 0 vai ser igual a 1. Ou seja, este ponto aqui sempre existirá dentro da lei de formação da função logarítmica. Outra característica também importante no estudo da função logarítmica é que ela será sempre simétrica da função exponencial que tenha a mesma base. Então, se nós temos aqui uma função logarítmica de base 1/3, esta função será simétrica da função exponencial que contém a mesma base, ou seja, esse 1/3. Beleza? Encerramos aqui o nosso estudo introdutório da função logarítmica. No próximo vídeo iremos trabalhar com algumas resoluções, né, com algumas aplicações, questõezinhas que exigem esse conhecimento específico de função logarítmica. Beleza, pessoal? Tchau, tchau, abraço e até o próximo vídeo. Estudem, pessoal. O foco é estudar, a meta é estudar. Tchau!